vocês trabalham com ou contrataram um serviço de e-mail, certo? E gostariam de entender como é que esse serviço funciona, como é que o serviço de e-mail em geral funciona, certo? Ou então, se vocês estão com algum tipo de problema no e-mail de vocês, no serviço de e-mail de vocês, e estão querendo entender mais esse problema, entender o porquê que acontece isso, por que que o e-mail não chega, por que que ele chega e cai na pasta de spam, certo? Por que que eu tenho alguns problemas, por que que eu recebo uma mensagem em inglês toda doida, etc. Vários desses tipos de problemas, por que que tem gente que recebe primeiro e pessoas que recebem depois, certo? Você é uma dessas duas pessoas, esses vídeos são para a gente explicar e tentar entender um pouco mais o que é o serviço de e-mail, como ele funciona, quais os problemas eles podem apresentar, certo? E onde esse problema acontece, porque é muito importante a gente saber onde o problema está, certo? Porque às vezes a gente pensa que o problema está no meu serviço de e-mail, mas está no serviço de e-mail de outra pessoa, certo? Então a gente vai tentar entender isso de uma maneira bem simplificada. Eu vou utilizar esse desenho e algumas marcações para explicar de maneira é, detalhada, mas de maneira simples para que todos possam entender. É claro que se vocês quiserem aprofundar sobre o tema, certo? Tem vários vídeos e várias coisas que vocês podem pesquisar maiores detalhes, ok? Então, primeiro nós vamos explicar como é que o e-mail, como é que o serviço de e-mail funciona quando está tudo funcionando bem direitinho, quando não tem nenhum problema. Depois eu vou começar a exemplificar e explicar quais os problemas podem acontecer, quais tipos de problema podem acontecer e por que e onde é que o problema deve estar, certo? Então vamos supor aqui, ó, nessas imagenzinhas aqui eu marquei você como vermelhinho. Então vamos supor que você seja a pessoa azul, certo? Você é a pessoa azul que contratou um serviço de e-mail. Como é que pode ser feita essa contratação ou adquiriu esse serviço de e-mail? Certo? Normalmente a maioria das empresas ou pessoas contratam um serviço de e-mail, porque o e-mail é uma coisa bem técnica para você montar esse servidor de e-mail. Então o que é que elas fazem? Elas contratam uma hospedagem de site e de e-mail, certo? Geralmente é combinado assim, até mesmo porque tem muitas hospedagens baratas no mercado e tem várias hospedagens gratuitas, como por exemplo o Yahoo, o Hotmail, o Gmail, são hospedagens gratuitas, são serviços gratuitos de e-mail. Independente se a hospedagem é paga ou gratuita, ela vai ter um servidor. Esse servidor é o que é a plataforma, é o computador, falando assim de modo leigo, é o computador onde estão configuradas, instaladas todas as aplicações, certo? Técnicas que você precisa para enviar pacotes de e-mail, pacotes de dados, que no caso aí são e-mails, para você enviar e receber, certo? Então é o servidor que vai enviar um comando de e-mail quando você encaminhar esse comando de e-mail, certo? E vai receber o e-mail de outra pessoa. Então esse servidor de e-mail vai enviar um e-mail para uma pessoa, certo? Para um outro servidor de e-mail e vai receber um e-mail, falando de modo grosseiro, de outra pessoa ou da mesma pessoa, um serviço de e-mail. Então preciso de um servidor para fazer esse processamento, para me servir nessa função, ok? É para isso a função do servidor, certo? E da hospedagem. Falando em modos leigos, da hospedagem que você contrata, certo? Você pode contratar de revenda ou de uma pessoa especializada nisso, ok? Então, temos aqui o servidor. Esse servidor foi contratado por mim, certo? No caso, por você. Você contratou esse servidor de uma empresa. Essa empresa pode oferecer suporte apenas para o que o servidor faz e não para, por exemplo, um aplicativo de celular. Ele não vai te ensinar a configurar, certo? Enquanto outras empresas oferecem o suporte geral, que é tanto do servidor, certo? Quanto dos aplicativos. Algumas outras empresas apenas contratam um servidor e terceirizam esse serviço para você
incluindo o suporte nos aplicativos que vão fazer a leitura e o trabalho com os e-mails, certo? Então são várias contratações diferentes, depende da sua contratação. Enquanto que outras empresas gratuitas simplesmente oferecem o serviço e o aplicativo e suporte quase nenhum, como por exemplo os e-mails gratuitos quase não têm suporte direto, tem uma instrução lá, enfim. Então, eu preciso fazer essa contratação ou aderir a um e-mail gratuito para eu poder iniciar meu serviço de e-mail, para iniciar o trabalho com os e-mails. É claro que você precisa de outras coisas, como por exemplo, registrar domínio às vezes, configurar o Outlook às vezes, ou simplesmente fazer o cadastro no Hotmail, no Gmail, enfim. Mas tudo isso resulta que você adquiriu um espaço num servidor ou uma conta no servidor que vai fazer esse serviço, certo? A mesma coisa, pessoal, vai valer para os destinatários. Nós temos aqui um destinatário diferente, que eu coloquei com a cozinha verdinha para você entender que é uma pessoa diferente, e outro destinatário diferente, em vermelho. E cada um deles pode utilizar o mesmo servidor de e-mail, ou seja, você pode estar mandando um Hotmail para outro Hotmail, certo? Eles podem estar utilizando o mesmo serviço, ou, que é o caso que eu vou exemplificar aqui, certo? Você pode estar usando o Hotmail, a outra pessoa pode estar usando uma contratação paga, como Local Web, Hotel da Web, HostGator, tem várias por aí, certo? E a terceira pessoa pode estar usando o Yahoo, um serviço pago, só que diferente do seu, que com certeza tem um servidor diferente, certo? Teoricamente falando, todos os servidores de e-mail é para funcionarem de maneira igual, mas é claro que esse servidor pago pode ter regras e recursos diferentes do seu. E isso vai afetar na hora de ele receber o e-mail. Ele não vai receber da mesma maneira, certo? Então você precisa entender que no serviço de e-mail você não vai ficar mandando e-mail só para você, certo? Se você mandasse o e-mail só para você, seria um serviço fechado. Mas o que acontece é que você manda e-mail para esse servidor aqui. Esse servidor aqui pode receber e encaminhar esse e-mail para esse servidor aqui, ou então ele pode encaminhar de volta para você, ou então ele pode encaminhar para um ou outro terceiro. Esse aqui pode encaminhar para você um e-mail, você pode encaminhar para esse servidor, ou seja, pode virar uma teia de relações entre servidores diferentes. E cada servidor pode sim tratar de maneira diferente, pode estar em status ou situação diferente, certo? É isso que vai gerar, às vezes, muitos problemas entre servidores, ok? Então, certo, vamos voltar aqui para como funciona o meu serviço de e-mail. Eu já entendi que o serviço de e-mail eu preciso de um servidor que vai receber esse comando. Então, o meu servidor ele recebe um comando de disparo de e-mail, por exemplo, para enviar. Quem é que faz esse comando de disparo? São as aplicações que o cliente vai utilizar, certo? Ou um webmail, ou um Outlook, o programa do Outlook instalado no seu computador, ou um app de e-mail instalado no seu celular. Então, essas aplicações, qualquer uma delas vai enviar o comando para o servidor, ou para enviar o e-mail, ou vai receber o comando do servidor com as informações do e-mail recebido. O comando de envio envia as informações e o comando de recebimento recebe as informações. O nome dessa aplicação é cliente de e-mail, certo? E na próxima parte desse vídeo nós vamos mostrar eu vou explicar o que é essas aplicações de e-mail.